Fala pessoal, meu nome é João Pedro e trago aqui exatamente a resolução da questão 21 da prova branca da IFON 2026, que ela diz o seguinte, ó. A figura 1 mostra um instante qualquer no movimento de dois blocos idênticos com massas iguais e formato cúbico. Eles se ajustam sem folga na guia e podem se mover em linha reta sem atrito. Os blocos são conectados por uma barra rígida com 1 metro de comprimento e massa desprezível. As conexões do topo de cada bloco são articuladas, o que permite a rotação da barra durante o movimento. Ok, ó. O sistema é inicialmente colocado em repouso, conforme exatamente a figura 2 aqui, ó. Beleza? Então diz o seguinte, ó. O bloco da direita é lançado na direção Y com velocidade inicial de 2 metros por segundo, movimentando o outro bloco ao longo da direção X. Aí ele fala, escrevendo as equações da conservação da energia mecânica e do vínculo geométrico do problema, é possível fazer uma analogia entre o movimento dos blocos a um outro tipo de movimento bem conhecido. Certo? Ó, ele fala assim, assinale a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para que o bloco da esquerda chegue à extremidade da direita. Beleza. Então, olha só. Tá aqui a situação inicial, né, do problema. E aí, esse bloco aqui, ó, na parte da direita, ele vai ser lançado, né, aqui na direção Y com uma velocidade, ó, uma velocidade inicial, ó, igual a 2 metros por segundo. Ok, certo, ó. Então, bora fazer o que ele está falando, ó. Ele está falando o seguinte, ó, escrevendo as equações da conservação da energia mecânica e do vínculo geométrico do problema. Então, bora aqui ver, ó, como é que é o vínculo geométrico desse problema. Então é o seguinte, ó, aqui é exatamente os corpos dispostos nessa inicialmente, né? Aí, por exemplo, como ele vai ter exatamente uma determinada velocidade, esse cara aqui ele vai começar a andar na direção Y, e como eles estão conectados a essa barra, esse bloco vai exatamente andar aqui na direção X. Beleza? Como aqui ilustrado nesse outro instante, em que os blocos aqui de mesma massa, eles estão dispostos nessa configuração. Certo? Ó, então, aqui basicamente as velocidades dele, nesse instante, né, vai ser, eu posso dizer aqui, vai ser um VY, certo? Ó, e aqui vai ser um VX, aqui vai ser um VX, ó. Beleza? Então, como é que eu posso achar, por exemplo, aqui, ó, primeiro aqui que vamos achar, como é que a gente pode achar o vínculo geométrico desse problema? Então, olha só, como ele também fala, né, também, ó, cadê, ó? Ele fala assim, ó, que essas conexões do topo de cada bloco são articuladas, o que permite a rotação da barra durante o movimento. A gente pode pensar para achar o vínculo geométrico através exatamente de um conceito chamado centro instantâneo de rotação. Porque essa barra, como um corpo extenso, né, que não possui massa desprezível, ela vai começar a se movimentar, certo? Com essas velocidades exatamente nesse ponto, e aqui nesse ponto vai andar com VY, certo? Ok, dessa forma, eu posso aqui achar qual é o centro instantâneo de rotação. Como é que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma, eu vou traçar aqui perpendiculares, ó, a direção da velocidade, ó. Não está vendo a velocidade nessa direção, ó? Então eu vou traçar essa perpendicular aqui, ó. Certo? Beleza? E aqui eu vou traçar essa outra, ó. Beleza? Então, olha só, quanto que é essa distância aqui, ó? Essa distância aqui, ó, é y, né? É um determinado y que esse bloco vai estar. Agora aqui, ó, seria o quê? Um dado x. E a interseção entre essas duas perpendiculares, entre essas duas perpendiculares, vai me dar o quê? Entre essas duas perpendiculares às velocidades, vai me dar o centro, né? Aqui é o centro instantâneo de rotação. Beleza? E aí uma propriedade exatamente desse centro instantâneo de rotação é acerca do seguinte, ó, que a gente sabe que lá, quando a gente estuda o movimento circular, a, a velocidade angular, ó, a velocidade angular é a velocidade dividida pelo raio. Esse x e esse y seriam o raio de giro relacionados a ele. Já que o centro instantâneo de rotação é o quê? É simplesmente um ponto em que os outros pontos contidos aqui na barra, no caso aqui, vão se movimentar em relação a ele com a mesma velocidade angular. Certo? Ó, então dessa forma eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que vai ficar
o ômega vai ser Vx sobre Y, já que Y é o raio é exatamente esse raio de giro. E aqui eu posso escrever Vy sobre X, já que X, ó, é o nosso raio de giro. Beleza? Então, a partir daqui, ó, o que ele estava querendo mesmo? Ele estava querendo saber qual é o tempo, para que o bloco exatamente que vai andar na direção X chegue até essa extremidade. Então, é interessante, a partir daqui, a gente escrever uma equação, a equação para Vy, né? Já que não é algo que a gente não, já que é algo que a gente não quer, né? Então, no caso, vai ficar assim, ó, colocando o x para o outro lado, vai ficar Vx x sobre y, pronto, ó. Então tá aqui, ó, a equação do vínculo desse movimento, ó. Beleza? Ok. Então a partir daí eu vou achar quem agora? Eu vou fazer a conservação da energia mecânica, tá certo? Ó, então a energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Então no início é nessa situação aqui, ó. É nessa situação aqui. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a energia cinética somente desse cara, né? Vai ficar 1/2 de m v0 ao quadrado. E aí no final vai ficar a soma das energias cinéticas desse cara com esse. Aí você deve estar se perguntando também porque eu não vou colocar aqui, por exemplo, a energia potencial gravitacional. Porque a energia potencial gravitacional, aqui em relação ao nosso bloco que está andando na direção y, já vai ser calculada a partir dessa velocidade. Então, em vez de colocar mgh, eu posso colocar exatamente em função da energia cinética, certo? Ó, então vai ficar assim, ó, 1/2 de m vx ao quadrado, certo? Ó, do bloco que anda na horizontal, aqui ó, 1/2 de vy ao quadrado do bloco que se move na vertical. Então a partir daí, ó, eu posso cortar esse 1/2 de m, né? Já que ambos têm a mesma massa. A partir daí, ó, eu sei que esse v0, ó, ele é quanto? Ó? Esse v0, ele vai ao quadrado vai ser 4, né? Já que v0 é 2, né? Então eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que 4 é vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Então que tal interessante a gente pegar o seguinte, ó. A gente vai pegar essa expressão aqui, ó, e vamos jogar aqui, ó. Já pra gente ter uma equação aqui para x. Então dessa forma vai ficar assim, ó. 4 vx ao quadrado, elevando esse termo aqui ao quadrado, né? Vai ficar vx ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Aí eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever 4 é igual a vx ao quadrado evidência, e aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Beleza? Então, olha só que detalhe, ó. Quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado? É 1, né? Ó. Isso aqui, ó, vale 1. Porque ele me disse no enunciado, ó, que o comprimento da barra, né, ó, o comprimento da barra, aqui, ó, é 1 metro. E aí, simplesmente, se eu pegar x ao quadrado, aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui, ó. Se eu pegar x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, isso aqui vai dar 1. Que é o comprimento da barra, né? Então, a partir daí, eu posso escrever uma equação legal, ó. Posso escrever o seguinte, vx ao quadrado é 4y ao quadrado. Certo? Ó. Beleza. Ok, né? Passando esse y aqui, multiplicando agora. Beleza? Ok, então eu tenho agora essa expressãozinha que agora é interessante, ó. Porque eu quero saber esse tempo. Eu ainda não achei o tipo de movimento que ele está falando, né? Ele quer saber o movimento, ele me diz que esse movimento é um movimento bem conhecido. E eu ainda não achei uma expressão. Então, que tal o seguinte, a gente fazer uma modificação? Porque aqui, perceba que a velocidade x está em função de y. Isso parece estranho, né? Então é interessante a gente encontrar aqui, aqui no caso, a velocidade de x em função da própria posição de x, que a gente consegue, ó. A partir de quem? A partir desse triângulo aqui, ó. A partir desse triângulo aqui, ó, a gente consegue o seguinte, ó. A gente consegue x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, quanto que é y ao quadrado? Y ao quadrado é 1 menos x ao quadrado. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e jogar aqui, ó. Beleza? Então, beleza. Vamos continuar aqui na outra parte. Então, é o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, vx ao quadrado é 4. Aí eu já substituí, ó. É 1 menos x ao quadrado, ó. Beleza? Ok.
Então tá aqui nossa equação, certo? A nossa equação acerca exatamente que descreve da velocidade em função aqui da posição. Que tipo de movimento é esse? Cara, esse movimento é um MHS. Ah, é verdade, porque no MHS a gente sabe de uma equação interessante, ó. No MHS a gente sabe que existe essa equação aqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a ômega ao quadrado menos x ao quadrado, ó. Certo? Ó? Então, dessa forma, esse movimento aqui executado pelo bloco X, pelo bloco na horizontal, vai ser um MHS, ó. E é esse o movimento bem conhecido que ele fala, certo? Ó? Então, a partir daí, eu posso achar, por exemplo, que é um ômega, né? Ó? Comparando essas duas equações, ó, o ômega ao quadrado seria o 4 e a amplitude, ó, seria 1. Então, olha só. O ômega ao quadrado é 4. A partir daí, o ômega, ele é 2. Então, eu sei que o ômega eu posso escrever como sendo 2π sobre o período, ó. Beleza? Então, o período aqui, aqui vai ser 2, né? Então, dessa forma, quanto que é o período? O período, ó, posso cortar esse 2. Aqui o período vai ser π. Beleza? Ok. Então, o período é π. Então, esse aqui é o período que ele executa esse bloco X. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? O detalhe nessa questão, ó, ele quer saber o tempo que mais se aproxima do bloco da esquerda chegar à extremidade da direita. Então, você percebe que de fato ele não vai executar um período, ou seja, ele vai e volta. E também a gente tem que ver com relação à posição dele, ó, porque a gente sabe que a amplitude dele é 1. Então, inicialmente no movimento dele, ó, já que aqui seria meio que 1 metro, né, ó, ele estaria meio que na amplitude. Esse bloco da direita estaria em 0, certo? Ó? Beleza? Então, dessa forma, esse bloco aqui, ele estaria na amplitude. Então, olha só. Então, é o seguinte, ó. Então, se a gente fosse pegar aqui, ó, aqui estaria 0. Aí esse bloco, ó, estaria aqui, ó. Esse bloco estaria aqui, ó. Em M. Aqui sendo 1 metro. Certo? Ó? Aí aqui seria menos 1. Certo? Ó? Beleza. Eu quero saber o tempo dele vir daqui para cá. Quanto que é esse período? Quanto que é esse tempo? Esse tempo, ele corresponde a 1/4 do período. Concorda comigo? Porque um período, ó, seria o quê? Seria ele exatamente vir daqui, depois voltar para cá. Certo? Ó? Beleza? Mas ele não vai fazer isso, ele só vai vir, ó, a partir daqui, ó. Ele vai vir para cá, certo? Ó? E aí, vindo daqui para cá, vai resultar em 1/4 do período, ó. Então, esse tempo, T, ó, vai corresponder 1/4 do período. E o período é quanto? O período, ó, é π. Então, é π sobre 4. Π é 3,14, né, dividido por 4. Se a gente fizer essa conta, o período, ó, não, o tempo necessário vai ser aproximadamente 0,78, né, segundos. Tá aí, ó. Então isso daqui então isso aqui, ó, é a nossa resposta para essa questão da iPhone, ó. Aqui, ó, no caso, vai dar 0,79 aproximadamente. Deixa eu até corrigir isso aqui, ó. 0,79. Beleza? Então, cara, então é isso. Basicamente sobre essa questão da iPhone 2026.